Quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9. We're going to read Luke chapter Nós 9. compartilhamos uma palavra no primeiro culto esta manhã. We shared a word the first service this Algo que está no morning. nosso coração. Something that's in our Eu hearts. acredito que está no coração de Deus para as nossas I vidas. believe that's in God's heart for our lives. Talvez seja uma palavra um pouco mais direcionada a você que é membro desta casa. Maybe it's a word that's more directed to the members of Mas eu this tenho house. certeza que nós conseguimos, através da palavra de Deus, alcançar a todos. But I'm sure that through the word of God we can reach everyone. Hoje nós temos o nosso batismo em águas. Today we have our baptism. Você que vai se batizar hoje, If you're going to be baptized o coração today, está aí batendo mais forte, hearts beating stronger, meio nervoso, a little nervosa. nervous maybe. Quem sabe algumas dúvidas ainda passando na sua cabeça. Maybe you still have some thoughts in Se your você mind. estiver aqui, você estava pronto para se batizar e por qualquer motivo desistiu, If you're here and you were ready to baptize and you gave up for any saiba que reason, todas as vezes que nós sofremos oposições em fazer algo para Deus, know that every time we suffer opposition when we're doing something for é porque o God, inimigo está tentando nos parar. it's because the enemy's trying to O stop inimigo us. nunca vai tentar parar alguém que não esteja direcionado a fazer a vontade do The Senhor. enemy will never try to stop someone that's not directed to do the will of Quero dizer God. para você que talvez pensou em desistir em se batizar hoje, I'm going to tell you that maybe you gave up on Ainda dá baptizing tempo today. There's still time você tomar essa decisão, for you to make this descer decision, as águas, to go down the publicamente waters, confessar sua fé em publicly Cristo confess Jesus, your faith in em Jesus, testemunho daquilo que o Senhor fez por você. and testify what God has done for you. Você que tem visitado esta igreja, If you visited this no church, próximo domingo nós teremos o nosso recebimento de novos membros. next Sunday we're going to be receiving our new Fazemos members. isso 3 vezes ao ano. We do this about 3 times a year. Então dá tempo de você ainda tomar conhecimento daquilo que você precisa para tomar essa decisão. There's still time for you to make this decision. Ser membro de uma igreja é muito mais do que apenas comparecer aos domingos. Being a member of a church is so much more than just going on Sundays. Talvez fisicamente não passe de uma experiência aos domingos, Maybe physically it's just an experience mas on a Sunday. espiritualmente você está plantado em um lugar. But spiritually it's to A be planted in igreja a é place. a nossa casa espiritual. The church is our spiritual home. Pastor, mas eu sou a igreja. Pastor, but I am Nós the church. somos a igreja como organismo vivo. We are the church as a living Mas existe organism. uma Assembleia dos Santos que foi estabelecida pelo Senhor, But there is um an lugar assembly of the chamado righteous Casa de ones. Oração, onde o nome do Senhor é proclamado. In a place that's the house of E onde prayer where the name nós of the Lord vivemos is em comunhão proclaimed. com os santos. Where we live in fellowship with the Então quero righteous convidar ones. você, And I want to ainda invite dá you. tempo de você fazer parte desta família. There's still time for you to be a part of this family. No final do culto nós vamos colocar aqui mais uma vez um QR Code onde você vai receber informações sobre a nossa agenda e também outras coisas que nós estaremos enviando nesse mês. At the end of the service, we'll have a QR code here for you that wants to be up to Muito, date with muito, what's muito happening. importante, você que é membro, você que tem congregado, feito parte dessa casa, você está inserido nesse grupo. It's really important if you're a member, if you've Pode been in colocar this aí house, agora, to be por a part favor. of this Pode group. colocar aí agora. We're gonna Muito put the importante, lembrando que é um link monólogo, here. tá, gente? Lembrando que é um monólogo, a gente Reminder, it's only não one-way interage com as messages. pessoas. Nós don't passamos talk. aí 3, 4 mensagens por We mês send about 3-4 messages a month, e nós estaremos enviando para todos and vocês we're going to be sending to everyone um vídeo institucional an institutional video dando algumas orientações giving some sobre instructions como nós iremos estar trabalhando para o ano de 2025. about how 2025 is going to Nós look já like. estamos há um pouco mais de um ano orando, trabalhando internamente para implementar algo que com certeza vai abençoar todas as nossas famílias. We've been working internally for something that is going to bless every family. Teremos algumas mudanças na dinâmica semanal, principalmente nos cultos de homens e mulheres. We're going to have some changes in the weekly dynamic, especially in women's and men's Então, muito service. importante So it's very você important escanear esse QR Code, for you to scan this QR ser code, inserido nesse grupo be a part of this group, e poder receber todas as informações. and you can receive all the information. Também essa semana nós vamos enviar um pequeno formulário mais uma vez This week we're also going to send a para little você que form. gostaria de se tornar membro ainda nesse mês de dezembro If you want to become a member still in e this month of começar December, o ano de 2025 plantado em um lugar, em uma casa espiritual, pronto para frutificar para a glória do Senhor and Jesus. start
off 2025 ready to bear fruit for the Lord. Ainda dá tempo. Still time. Não perca esta oportunidade. Don't miss out on this Nós só opportunity. estamos insistindo porque realmente já está nos últimos dias. We're insisting just because it's the last E o days. nosso desejo And our é que desire juntos possamos is that together produzir fruto para a glória do we may Senhor bear Jesus. fruit for the glory of Jesus. Posso ouvir um amém de Can I todos? hear an amen? Vamos ler o texto sagrado, Lucas Let's capítulo 9, versículo 23. Luke chapter 9 verse 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Luke chapter 9 verse 23. A palavra do Senhor diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler mais uma vez. We need it one more time. Palavras do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Obrigado, Espírito Santo, por esta manhã gloriosa. Thank you, Holy Spirit, for this glorious morning. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. For your presence in this place. Obrigado, Pai, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Thank you, Father, for your love Como over nós our somos lives. gratos por estar em este lugar esta manhã, We're so Senhor. thankful for being here this Como morning. nós somos gratos a Ti por nos permitir chegar em Tua casa We're esta so manhã thankful that you allowed us to be in your e house participar de um ambiente tão and to glorioso. take part in such a glorious Muito melhor do que atmosphere. estar no prédio da igreja So much better than being in the church é building. estar na presença do Is to Todo-Poderoso. be in the presence of the E Almighty. aqui nós estamos, And we are Senhor, here, Lord, para Te agradecer, to thank you, para Te louvar, to worship para you, adorarmos o Teu nome to worship e your para name, proclamarmos as Tuas and maravilhas. to proclaim your wonders. Seja exaltado nesta Be casa. exalted in this house. Seja exaltado nas Be nossas vidas. exalted in our Por lives. quem Tu és For who you e por are tudo aquilo que o Senhor tem feito. and for what you've done. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Fala conosco nesta manhã. Speak to us this É o morning. que te pedimos. What we ask. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós estamos proclamando nesse primeiro dia do mês de dezembro, We're proclaiming that in this first day of December, nós estamos proclamando o tema que estaremos trabalhando para o ano de 2025. we're speaking out the theme that we're going to be working on 2025. Embora nós não estejamos conectados integralmente a um tema, como se Deus fosse fazer apenas dentro do que nós estamos falando, Even though we're not connected completely to a theme as if God was going to do just what we're saying in mas this é theme. importante But it's buscarmos do Senhor To seek from the Lord direcionamento a direction para aquilo que nós, como igreja do Senhor, vamos estar nos movendo nesse próximo ano. for what we're going to be doing as a church in this next year. Para quem não sabe onde deseja ir, For who doesn't know where they want to go, qualquer lugar te serve. any place is good enough. Mas quando nós temos o entendimento para onde Deus está nos levando, But when we have the understanding of where God is taking us, então nós ficamos antenados, then we're alert, sensíveis, we're sensitive. para se porventura tomarmos qualquer rota errada, To if we take any wrong route, nós conseguimos levantar uma bandeira de alerta e mudarmos de rota antes que seja tarde demais. we can be warned and change our route before it's too late. É importante, antes de eu proclamar isso para você e sua casa, sua família, It's important before I tell this to you and your que você family entenda um pouquinho sobre como Deus tem trabalhado conosco aqui neste lugar. that you understand how God has been working with us in this place. Muitos de vocês já são membros dessa igreja há vários e vários anos. Many of you guys have been members of this church for a long time. Uma das grandes alegrias que eu tenho como pastor dessa casa One of the greatest joys that I have as the pastor of this é church poder observar ao longo dos anos o crescimento espiritual de muitas is pessoas, to be able to see throughout the years the spiritual o growth of many amadurecimento de people, muitas pessoas. the maturing of many people. Olhar para alguns que ainda são tão jovens, Look to some of you that are still so young, mas têm conseguido administrar coisas tão maravilhosas que o Senhor depositou nas suas mãos. but have been able to manage such wonderful things that God has given you. Quando
Quando Deus olha aquilo que Ele está fazendo, When God looks at what He is doing, Ele não vê como nós vemos. He doesn't see it like we Ele do. não vê como o homem vê. He doesn't see it like a person Para mim e does. para você, For us, a nossa visão, na maioria das vezes, é uma visão muito pequena. our vision most of the time is very É uma small. visão micro. It's a micro Nós vision. mal conseguimos enxergar detalhes daquilo que está diante dos nossos We olhos. sometimes can't even see the details of what is before E our por que eyes. nós não conseguimos ter uma visão ampliada? And why can't we have an expanded Às vezes vision? as pequenas coisas roubam o nosso foco, Sometimes little things steal our focus. tiram a nossa paz, Take away our peace. confundem a nossa mente. Confuse our Porque nós mind. achamos que tudo que Deus está fazendo, Because we think that everything that God às is vezes se doing, resume em uma pessoa, sometimes is summarized às in a vezes se person resume em uma circunstância. or in a circumstance. Quando eu olho para alguma coisa como homem que sou, When I look at something as a person, eu posso ficar triste, machucado, ferido por uma atitude de uma pessoa. I can be sad and hurt because of someone else's E não action. consigo ver com uma visão ampliada, com uma visão macro, aquilo que Deus está construindo. And I can't see with an expanded vision what God is building. É como se nós olhássemos para Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. It's as if we looked at Nehemiah rebuilding the walls of Jerusalem. Aqueles que estavam contra Neemias e contra a sua missão procuravam distraí-lo. Those that were against his mission tried to distract him. Procuravam enviar convites para que ele pudesse ir ter com eles. They tried to send invitations so he could be with them. Procuravam tirar o foco dele por pequenas coisas que estavam ocorrendo. They tried to take away his focus from little things that were Mas happening. Neemias, coberto da sabedoria de Deus, ele não viu apenas um convite. But Nehemiah, with the wisdom of God, didn't see just Ele one viu a invitation. motivação por detrás daquilo que estava acontecendo. He saw the motivation behind what was E happening. ele sabia que por mais que o convite estava vindo por homens, And he knew that the invitation was coming por from mais men. que as críticas estavam vindo por pessoas, Even though the criticism was coming from people, mas a influência por detrás não era de pessoas, the influence behind it wasn't mas of era do people. próprio inimigo que não vem para outro fim senão matar, roubar e But destruir. it was from the enemy that comes to kill, Então destroy, Neemias and se steal. levanta e diz para eles: So Nehemiah gets up and tells them, eu não posso descer daqui, I can't come down porque eu estou colocando uma porta, because I'm putting a door, porque eu estou colocando uma pedra. because I'm putting a rock. Não, No, porque eu estou fazendo uma grande obra. because I am doing a big work. Essa é a visão de Deus. That's the vision Nós of God. olhamos setores, We look at areas. nós olhamos coisas We look at pequenas. small things. Nós estamos consertando as cadeiras da igreja We're fixing the church's e alguém chairs, chega e desarruma a cadeira and someone comes and takes that e a out of gente place, se chateia. and we get upset. Nós estamos arrumando o chão, We're fixing up the alguém floor. chega e pisa no chão Someone comes and steps e on a the gente floor, critica. and we criticize. Quando nós olhamos numa visão humana, When we look at a human nós vision, estamos fazendo algumas poucas coisas. we're doing little things. Quando Deus olha, But when God Deus looks, está edificando a igreja de He is Jesus. building His church. Ele está tendo uma visão muito mais ampla do que você pode He's imaginar. having such a greater vision. E talvez olhando nesses últimos quase 6 anos, Maybe looking at these past 6 years. em fevereiro agora nós completamos 6 anos que passamos por um processo de emancipação. In February, it's going to be 6 years that we went through a process Olhando of para emancipation. esses últimos 6 anos, Looking at these last 6 nós podemos years, observar algumas coisas que o Senhor fez ao longo desse tempo. we can observe some things that God did throughout this time. Prometo para vocês I promise to you que nada daquilo que nós observamos o Senhor fazer, that nothing of what we see the Lord nós do, imaginávamos que Ele faria da maneira como Ele fez. we imagine that He would do it the way that He did. Prometo para vocês I promise to you que tudo aquilo que nós temos vivido nesta casa, everything we've lived in this principalmente house, ao longo desses últimos anos, especially throughout these last tem years, tudo a ver com o favor e a graça de Deus. has everything to do with the Tem favor and muito grace of pouco God, a ver conosco, and such little to do with us. porque em momento algum Because in no moment nós recebemos um manual, we received a em manual. momento algum In no moment nós recebemos uma mentoria, we received a em mentorship. momento algum In no moment nós recebemos algumas instruções de pessoas que poderiam nos instruir nesse período. we received instruction from people in this E eu time não falo period. isso de forma alguma para negar
negar aquilo que Deus fez através de outros. And I'm not speaking this to deny what God does through other people. Mas eu quero dizer algo claro a você, But I want to clearly tell que you, durante todo esse tempo, throughout this whole a time, única coisa que nós focamos, the only thing that we não focused apenas on, como pastores, mas como liderança desta casa, not just as pastors but the foi leadership, em obedecer ao Senhor todos os dias, was in obeying the Lord each day. sem saber o que Without nos knowing aguarda no dia de amanhã. What awaited them tomorrow. Nós queremos obedecer aquilo que devemos fazer hoje. We obey what we should do today. Porque quando nós não sabemos When we don't com know clareza clearly toda a nossa jornada, our whole journey, isso não é um sinal para você ficar parado, it's not a sign for you to stay mas é um stopped. sinal para você se lançar em uma dependência do Senhor But como it's a nunca sign antes. for you to be dependent on the Lord like never Anote isso que eu vou before. dizer para você, Remember this, what I'm going to porque say. mesmo sem saber para onde você está indo, Even without knowing where you're quando going, você obedece ao Senhor, when you obey the Lord, Deus sabe para onde Ele está te levando. God knows where He's taking E os you. lugares que o Senhor nos leva, And the places that God takes pelos us, caminhos que Ele nos conduz, through the paths that He takes se us. nós soubéssemos desses caminhos antecipadamente, If we knew these paths a beforehand, maioria de todos nós não embarcaríamos nessa missão. most of us would not go on this Deus journey. só te mostra o resultado. God only shows you the O result. resultado é a promessa. The result is the promise. Deus não te mostra o caminho, He doesn't show you the porque way, o caminho é o because processo. the way is the process. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus came to save those Essa that foi a have lost. missão que ele revelou quando ele começou a conversar com os discípulos. That was the mission He revealed when He started talking to the disciples. Ele veio He came ainda na convocação dos seus discípulos in the calling of His disciples para dizer que faria deles pescadores de to homens. say He would make them fishermen Mas of Jesus men. não mostrou para eles o processo, But He didn't show them the porque process. senão todos eles teriam desistido Or antes else do tempo. they would have all given up Se beforehand. tem uma coisa que nós precisamos ser gratos ao Senhor, If there's something we need to be e eu grateful vou to the Lord, chocar agora totalmente a sua realidade, and I'm going to shock your reality. mas se tem uma coisa que nós precisamos ser gratos ao Senhor, But if there's something we should be thankful for, é de não saber das is coisas. that we don't know things. É bom que você não saiba tudo aquilo que Deus tem na sua vida, It's good that you don't know everything that God has for porque your isso às life. vezes protege você de se envaidecer, achando que é a última bolacha do pacote. Sometimes protects you from thinking you're all that. É bom que nós saibamos aquilo que Deus... É bom que nós não saibamos tudo aquilo que Deus vai fazer através da igreja que congregamos. It's good that we maybe don't know everything that God's going to do through our church. Porque isso nos protege de querer nos comparar a outras pessoas e até competir com outras pessoas. Because that protects us from comparing or even competing É to bom other quando... people. E eu não estou falando que você não deve ter planejamento. And I'm not saying you shouldn't have a plan. Eu só estou dizendo que o seu planejamento, se ele for seu, ele não serve para But nada. I'm saying that if your plan is just yours, it's worthless. Porque aquilo que Deus quer que você planeje, Ele te revela antes. Because what God wants you to plan, He will reveal E to se you. tem uma receita para suprir toda a necessidade da falta de planejamento, é a obediência diária. And if there's a recipe to fulfill the lack of planning, is Você daily não obedience. entendeu, não é verdade? Mas como eu disse, Like I a said, obediência diária daily te obedience leva a lugares que você nunca sonhou em alcançar. takes you to places you never dreamt of Só que você tem reaching. que estar preparado para fazer algumas coisas que você não entende. You have to be ready to do some things you don't understand. Você tem que estar preparado para não questionar. You have to be ready to not Você tem question. que estar preparado para ser criticado ao longo do caminho. You have to be ready to be criticized Você throughout tem que the estar way. preparado para nem entender o porquê você está fazendo o que está fazendo. You have to be ready to not understand why E you're nem doing what you're tentar doing. buscar explicar aquilo que você não consegue. And to not try to explain what you can't explain. O que derrubou as muralhas de Jericó What brought down the walls of Jericho. não foi o som das trombetas no sétimo dia, na Was- sétima volta. It wasn't the sound of the trumpets on the seventh day on the Foi o seventh lap. silêncio nos 6 primeiros dias e nas 6 primeiras voltas do sétimo dia. It was the silence in the first days. Porque ficar em silêncio é muito mais difícil. Because being in silence is so Mas much ficar harder. em silêncio quando você tem uma palavra de Deus que você não sabe como vai acontecer. But staying in silence when you have a word of God that you don't know how it's going to Você acha que aquele happen.
povo sabia o que ia acontecer? You think those people knew what was going to happen? Deus falou assim: eu vou derrubar as muralhas. God said, I'm going to bring down the walls. Deus simplesmente falou: vocês vão conquistar a terra. He just said, you're going to conquer the land. Os muros de Jericó eram tão largos The walls of Jericho were so que wide passavam-se 2 carros se cruzavam. that 2 cars could cross Sabe o que themselves. significa isso? You know what that means? Provavelmente os muros de Jericó tinham entre 10 a 15 pés de largura. It was probably 10 to 15 feet wide. Casas eram construídas em cima dos muros. Homes were built on top Como of que the walls. você vai derrubar uma muralha dessa? How are you going to knock down a wall No like grito? that? Shouting? Não, porque quando nós gritamos fora do tempo, When we shout outside nós of the right time, perdemos a voz e nada we acontece. lose our voice and Mas nothing quando happens. você silencia na But obediência, when you're silent in o obedience, Senhor faz com que as muralhas the caem. Lord makes the walls come down. E essa é a obediência diária. And that's daily O obedience. que eu faço hoje, Deus? What do I do today, God? Dá uma volta em silêncio. Go around once in silence. E amanhã? What about tomorrow? Amanhã eu te revelo. I'll tell you tomorrow. Ok, Deus, estou pronto para o Senhor me revelar. Okay, God, I'm O ready. que eu faço hoje? What do I do today? Dá mais uma volta em silêncio. Go around again in silence. Mas e amanhã? But what about Não se tomorrow? preocupe com amanhã. Don't worry about tomorrow. Amanhã eu te revelo. I'll tell you tomorrow Sabe o what que to Deus do. neutraliza aquela nossa ansiedade He exacerbada cancels our que tenta exacerbated precipitar anxiety todas as nossas decisões? that tries to go before all our Se decisions. nós conseguirmos entender If we can understand que Deus não trabalha conforme a nossa própria vontade that God doesn't work according e to o nosso our will próprio entendimento, and our e understanding, fomos capazes de obedecer a maneira como Deus age, and we're able to obey the way that He sem works questionar, without questioning, não há nada there's nothing que Deus não possa fazer that God can't do por alguém for someone que entregou e rendeu a sua vontade a Ele. that surrendered their will to Nada. Him. Nothing. Porque tudo que Deus colocar nas suas mãos, Because everything that God places in your você vai hands, entender que não é sobre you're você. going to understand it's not about Você you. vai entender que não te It pertence. doesn't belong to you. Você vai entender que não foram seus It talentos wasn't ou your suas talent habilidades, or your ability. mas sim But yes, o próprio Senhor que confiou algo na the sua Lord vida. Himself trusted in you. Alguém comigo aqui nesta manhã? Anyone with me this morning? 6 anos nós estamos completando agora em fevereiro. 6 years will be in Eu February. poderia dizer para vocês que os primeiros 3 anos And I could tell you that the first 3 years foi um período para nós como igreja local, was a time for us as a local church. em que nós entendemos do Senhor In aquilo which- que não iríamos fazer. We understood from the Lord what we shouldn't do. Algumas coisas dentro de um processo de desconstrução, Some things in a process of deconstruction. você não pode de forma nenhuma conduzir para as próximas temporadas que o Senhor tem na sua vida. You can't in any way step into the next season that God has Os for primeiros your life. 3 anos foi um período de cura interna. A pandemia nos ajudou a isso. The first 3 years was a process of healing E internally. nós nos fechamos como igreja, como We famílias. were closed as families and as E a nós church. conseguimos restaurar e reconectar os nossos corações com os nossos. And we were able to reconnect and restore our hearts Poderia with dizer each para other. vocês que, pelo menos na minha casa, na minha família, nos meus filhos, eu vivi mais ou menos como aquela mulher que tinha perdido as 10 dracmas dentro de But casa. so that in my family, in my home, I lived like that woman that E lost aí foi o one tempo que nós coin in her tínhamos house. para varrer a casa, acender a luz, It was the time we had to sweep the buscar floor, turn onde on the estavam as lights, dracmas and perdidas. seek where was the lost E coin. então completar aquilo que nós precisávamos para podermos seguir às próximas And estações. then complete what we needed to go on to the next season. Nos últimos 3 anos, In the last 3 years, nós conseguimos entender e receber do Senhor we were able to understand and receive from the aquilo Lord que éramos para fazer. what we were supposed to do. Escrever a visão. Write the vision. Escrever uma série de coisas que realmente daria fundamento àquilo que cumpriríamos como igreja. Write things that would give us foundation of what we would do as a E deixa eu church. dizer algo para você com muita clareza aqui. And let me tell you something clearly. Nós não temos a pretensão e muito menos achamos We don't think que a revelação que temos recebido da palavra that the revelation that we have received é a of the word plenitude de toda a verdade. is the fullness of truth. Deixa eu dizer para você que Jesus não confiou a nenhum homem, a nenhuma instituição
Jesus didn't trust no man and no Estou falando de institution. organização terrena. I'm speaking of earthly Jesus não organization. confiou a revelação, a plenitude da revelação do Evangelho. Jesus didn't give to anyone the fullness of the revelation Então, of the cada gospel. igreja, So each cada church, ministério each ministry vai ler a mesma Bíblia will read the same e Bible vai extrair revelações e direcionamentos diferentes. and will extract different direction Nós and não different revelation. perderemos tempo We won't lose em time querer discutir acerca de coisas inúteis Trying to dentro da palavra de Deus. trying to discuss things that aren't worth it in the Word. Agora, o que nós podemos confirmar But what we can confirm é que, embora não tenhamos recebido a totalidade da revelação, is that even though we didn't receive the fullness of the porque Deus não revelation, deu ela a ninguém, because God didn't give that to e Deus não anyone, constituiu juízes para julgar aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, and He didn't establish judges to judge those that are doing His will. nós não temos a revelação de toda a verdade. We don't have the revelation of the Mas whole truth. toda a verdade que nos pautamos está dentro da palavra de Deus. But every truth that we have is within the Word. Alguém entendeu o que eu disse? Everyone get it? Deus não nos deu tudo, God didn't give us mas everything, tudo que Ele nos deu but everything He gave está dentro da us sua palavra. is within His Word. E é isso que nós estamos aqui para realmente nos mover. And that's what we're here to move on. Nós estamos aqui para nos mover naquilo que Deus nos confiou. We're here to move within what God trusted us. A igreja de Jesus The Church of Jesus não foi chamada para se envolver com todas as coisas que acontecem na sociedade. was not called to be involved in everything Como that happens in society. cristãos, As Christians, preste a sua atenção nisso. pay attention to this. Como cristãos, As Christians, filhos de Deus, children of God, servos de Deus, servants of nós God, temos a missão we have the de mission tocar todas as esferas da sociedade. of touching every sphere of society. Todas as esferas. All of them. Todos os setores. All the areas. Todas as influências da sociedade. Como cristãos, nós temos o dever de tocar e estabelecer o reino de Deus. As Christians, our duty is to establish the kingdom of God in every area of Mas society. como igreja e instituição, But as church and nós temos que institution, tomar o cuidado we have to be careful para que não venhamos a criar so we don't create barreiras para que as pessoas conheçam a verdade de Cristo Jesus. walls for people to know the Então entenda truth isso. of Christ. So understand Como this. cristãos, As Christians, nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé we have the Bible as our rule of e faith. seguimos os exemplos e o testemunho de todos os homens e mulheres de Deus antes e depois de Jesus. And we follow the example of every man and woman of God before Como and after cristãos, Jesus. As Nós Christians, seguimos o exemplo de we Moisés, follow the example of nós Moses. seguimos o exemplo de Débora, We follow the example seguimos of o Deborah. exemplo de Baraque, We follow the example of seguimos Barak. o exemplo de Elias, We follow the example of de Elijah, Eliseu of Elisha, e de tantos homens e mulheres que passaram por esta terra. and of so many men and women that went Mas through this como earth. igreja, But as a como church, instituição, as an institution, nós não seguimos o exemplo do Velho we Testamento. don't follow the example of Nós the Old seguimos a Testament. missão que foi dada a Jesus, aos apóstolos, perdão, através de Jesus. We follow the mission that was given to the apostles through Jesus. Então aquilo que Jesus e os apóstolos se envolveram So what Jesus and the apostles é were aquilo involved que ele in espera que nós como igreja venhamos a nos envolver. is what he expects of us as a church to be involved Existem in. pessoas que confundem isso, There's people that confuse embora that. seja algo aparentemente simples, mas Even na though prática alguns se confundem. It's simple, but in practice people E get em confused. defesa da sua fé, And in defense of their faith, acham que Deus precisa de alguém que seja seu bodyguard. they think that God needs a bodyguard. Acham que Deus precisa de alguém que proteja-o. They think that God needs someone to protect Então, quando him. você encontra alguém que crê diferente de você, So when you find someone that believes differently você from acha que you, você tem que defender a sua fé e atacar aquela you pessoa. think you have to attack that person to Você defend acha que your você tem que faith. defender a sua fé e você tem que falar mal daquela You pessoa. have to speak badly about that person Deixa eu to dizer para defend você your uma faith. coisa. But let me tell you Deus this. não precisa que ninguém o defenda. God doesn't need a defender. Quem precisa de defesa é a sua fé para você mesmo. Your faith needs a Para defender você for não yourself. se contaminar com aquilo que o mundo está oferecendo. So you're not contaminated with what the world is offering. Mas se existem pessoas que estão falando contra Deus, contra a palavra de If Deus, there are people speaking against God Deus and the sabe word of muito God, bem como se defender.
God knows how to Você não defend precisa himself. escolher entrar em todas as batalhas. You don't need to go into Um dos every grandes single battle. problemas que nós vivemos como igreja em uma comunidade One of the greatest problems we live as a church, as a é community, criar muros is to create walls, achando que está todo mundo contra a gente. thinking that everyone's against Então a us. gente entra dentro de uma bolha So we go inside a bubble, e a igreja não consegue cumprir a sua missão. and the church can't fulfill its mission Porque ninguém nos aceita. because no one accepts Os us. vizinhos não nos suportam. The neighbors hate us. As lideranças da cidade não conseguem nem olhar pra gente. The city leaders can't even look E a at us. gente acha que está sendo And we diferente. think we're different. Porque Deus me chamou para ser diferente. God called me to be Porque different. Deus me chamou para que eu seja luz no meio das God trevas. called me to be light in the midst Deixa eu of dizer pra darkness. você uma coisa. But let me tell you something. Como pessoa, As a person, eu tenho as minhas opiniões. I have my E opinions. tenho o direito de ter as minhas opiniões. And I have the right to have Sejam my opinions. políticas, Be political, sejam financeiras be financial, ou sejam culturais. or be a cultural. Mas como pastor da igreja, But as the pastor of the eu estou aqui church, para cuidar de todos. I'm here to take care of Independente everyone. da sua orientação política. Doesn't matter what you believe in Independente da politics. sua orientação financeira. Doesn't matter what you believe in Independente da finances. sua orientação acadêmica. Doesn't mean how academic Isso não é you are. ausência de posicionamento, This is not the absence of mas isso é positioning. escolher as minhas batalhas. But I pick my battles. Eu não vou entrar em guerra que Deus não me chamou para I'm not gonna entrar. go into a battle that God A didn't call me to igreja go não into. vai se misturar com polêmicas que Deus não nos chamou para entrar. The church is not going to be mixed into battles Então that God entenda o didn't que call nós us to estamos be in. falando, So understand what we're saying. porque Deus está construindo algo neste God lugar. is building something Eu here. disse, Deus está construindo God algo is neste building lugar. something here. Deus está construindo algo nesta God casa. is building something in this house. Nós não iremos abrir mão We're not going to let go dos nossos valores. of our values. Mas nós não estamos aqui para jogar ninguém no inferno porque não concordam com a But we're not gente. here to throw anyone in hell because they don't agree Nós with não us. temos as chaves do We inferno. don't have the keys Quem to tem hell. as chaves da morte do inferno é o Senhor Who has the Jesus. keys of death and hell is the Lord Deixa que Jesus. cada um vai se ver com Ele. Each one will be with him. A nossa missão Our mission é cumprir is a to fulfill grande comissão. the Great Commission. E dentro da grande comissão, And within the Great Commission, existem dois textos que são, eu poderia dizer, dois textos principais. there are two texts that I could say that they're the main Primeiro de texts. Marcos capítulo 15, First is Mark em chapter que Jesus 15, diz aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. where Jesus tells the disciples to go to the whole world and preach the Então, gospel to entenda. every creature. A missão da igreja, The mission of the church, prioritária, the first mission, está dentro da grande comissão. is within the Great Commission. A igreja pode ser uma igreja que faz obras The sociais, church can be a church that does social work. claro. Of course. A igreja pode ser um lugar onde nós cuidamos dos drogados, The church can be a place where we take care of addicts. claro. Of course. A igreja pode ser um lugar onde nós cuidamos de crianças The órfãos, church can be a place where we take care of orphans. com certeza. Absolutely. A igreja pode ser um lugar onde nós distribuímos alimentos para a comunidade, The church can distribute food for the community. sim, com Yes, certeza. of course. Mas essas não são as prioridades da igreja. But those are not the priorities of the church. Prioridades da igreja está em cumprir a nossa missão. The priority of the church is to fulfill our E a mission. nossa missão prioritária se resume em pelo menos duas coisas. And our first mission is summarized in at least two Marcos things. capítulo 15, Mark chapter ide por 15. todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Go to the whole world and preach the gospel to every Mateus, creature. In Matthew Capítulo 28, chapter 28, onde Jesus diz where Jesus says que nós devemos ir that we should go e fazer discípulos de todas as and nações. make disciples in all Pregar the o nations. evangelho Preach the gospel e fazer discípulos. and make São as disciples. duas missões principais que nós temos como igreja. Are the two main missions we have as Pastor, a mas church. eu achei que a missão era ganhar almas. Pastor, I thought it was to gain Não, souls. ganhar almas é uma consequência de pregar o evangelho. Gaining souls is a consequence of preaching Pastor, eu the achei que a gospel. missão era cuidar de pessoas. Pastor, I thought it was taking care of Cuidar de people. pessoas é uma consequência de você formar discípulos. Taking care of people is a Porque consequence se of nós formamos discipleship. discípulos na figura de Because Jesus, we only form disciples in the figure of Jesus. nós impartimos sobre pessoas que vão amar o próximo. We transfer to people that are going to love Você their não neighbor. tem como ensinar pessoas a amar You pessoas. can't teach people how to love people. Você tem como amar pessoas e discipular a outros a fazer o mesmo. You can love people and disciple them to do the same. 2025 nós vamos trabalhar nesta igreja 2025 we're going to work in this como ano do church. discipulado. The year of discipleship. Eu entendo e sei
I know. Eu entendo e sei que o I understand and discipulado know that discipleship não deveria ser o tema de um ano. shouldn't be a theme of a year. Deveria ser a missão comum de toda a igreja em todo o tempo. Should be the common mission of a church all the Eu time. entendo isso. I know that. Porém, até hoje, But until nós today, não investimos no discipulado. we haven't invested in Porque discipleship. entendemos que nesse processo que o Senhor nos conduziu, Because we understood that in this process the Lord took us. antes de Deus trabalhar através de nós, Before God working through us, primeiro Deus trabalha em He nós. first works within us. Você não tem como discipular You pessoas can't disciple people se você ainda não foi trabalhado pelo if you Senhor. weren't worked on by E the quando eu Lord. falo trabalhado pelo Senhor, And when I say worked on eu não by estou the falando Lord, apenas em um aspecto onde nós aceitamos a Jesus e começamos a passar por uma transformação de vida. I'm not speaking of just when we accept Jesus going through a transformation of Mas life. eu também digo em que, uma vez salvos por Jesus, But once we're saved by Jesus, plantados em uma igreja, planted in a nós church, precisamos gerar uma cultura we nesta need to igreja, create a culture in this aonde church nós absorvemos essa cultura, where we absorb this nós culture. entendemos que aquilo que Deus tem falado conosco We understand that what God has been speaking to já us está produzindo fruto. is already bearing fruit. Então isso não é fruto de um livro que o pastor leu. It's not a fruit of a book that pastor read Não é fruto de uma mensagem que ele ouviu. or a message that he heard Não é fruto de um pregador que ele conheceu. or a preacher that he knew. É fruto de uma experiência de pelo menos 6 It's the anos fruit of an experience of at least 6 em que years nós temos visto in isso which we've seen this frutificar no meio da igreja. bear fruit in the midst of the Nós church. temos visto pessoas We've seen people se achegarem, come close, sendo tocadas e transformadas pelo Senhor. being touched and transformed Nós by temos the visto Lord. os nossos filhos We've seen our kids não apenas frequentarem um culto, not just attend mas church, amarem a Jesus. but love Jesus. Nós temos visto líderes nesta We've casa, seen leaders in this house, como na minha casa, por exemplo, as in my home, em for que nós example. nunca vivemos um tempo tão maravilhoso como família, como temos vivido We've hoje. never lived such a wonderful time as a Nós family temos like visto today. relacionamentos sendo restaurados. We've seen relationships Nós being temos restored. visto vidas sendo We've salvas. seen lives being E eu não saved. estou falando aqui de crescimento numérico, And I'm not speaking of number porque growth. números não impressionam a Because Deus. numbers do not impress God. Deus não se impressiona com igrejas cheias. God isn't impressed with filled Deus não churches. se impressiona com o seu evento. He's not impressed with your event. Deus se impressiona com vidas He's impressed sendo cheias. With lives being E uma vez filled. cheias do Espírito, And once they're filled with the vão Spirit, amadurecendo na vida cristã. they mature in their Christian Então aquele que faith. fazia errado agora já não está fazendo So the one who mais. made mistakes doesn't do them Aquele que anymore. mentia agora já não está The mentindo one that mais. lied doesn't lie Aquele anymore. que se drogava agora não está se The drogando one that mais. was an addict isn't an Nós addict anymore. perdemos a noção da celebração do Evangelho. We lose the notion of the celebration Hoje of the nós gospel. celebramos resultados. Today we celebrate results. Deus não celebra God resultados. doesn't celebrate results. Deus celebra a obediência ao processo. He celebrates obedience O in the resultado é process. apenas uma The consequência. result is a O consequence. resultado é uma consequência daqueles que decidiram viver uma vida para o The Senhor. result is a consequence of those that decided to live a life for the Lord. Quando as luzes aqui se apagam, When lights go off here, nós vamos para casa. and we go home, Eu quero perguntar a você, I want to ask you, o que você leva com você? what do you take with you? Você leva a visão das luzes, Do you take the vision of the a lights, experiência que você the teve experience you had na hora da adoração, in the moment of com worship, o som, with the com o sound, telão, with the com a screen, fumaça, with the smoke, com as with luzes? the lights? Se essa for a experiência que você leva para If casa, that's what you take home, nos perdoe porque nós estamos falhando na nossa missão. forgive us because we failed in our mission. Mas se você sai daqui But if you leave here disposto a não pecar mais, willing to not sin anymore, se você sai daqui if you leave se here, sentindo mais perto de you Jesus, feel closer to se Jesus. você olha para o seu marido, If para you sua look at your esposa, para os husband, at seus your wife, filhos, at your kids, e você percebe que Deus está fazendo uma obra and na you vida notice dele. that God is doing something in Então their os lives. números, So numbers, então as luzes, the lights, embora eu entendo que tudo isso é um ministério, even though all of that is a
pessoal que está ministry. atrás das mesas de controle de som e luz, eles não estão mexendo com equipamentos. People that are working the sound and the Eles lights estão aren't using ministrando equipment. no momento do louvor e da They're adoração. ministering in the time Embora of nós worship. valorizamos tudo isso, Even though we value that so much, mas nunca foi sobre isso. it's never been about that. Nunca foi sobre a estrutura do It's prédio. never been about the building. Nunca foi sobre a habilidade do pregador. It's never been about the ability of Nunca the foi preacher. sobre o talento dos It's cantores. never been about the talent of the Porque singers. habilidades, talentos, performance, isso pode preencher a nossa Because expectativa. talent and performance can fulfill our Mas isso expectation. não cumpre propósito. But that does not fulfill a O que purpose. cumpre propósito é fazer o que Jesus nos mandou What fazer. fulfills the purpose is for us to do what Jesus told us to do. Jesus falou que nós deveríamos pregar o evangelho. Jesus told us to preach the gospel. Tempo e fora de tempo temos que pregar o In evangelho. and out of time, we should preach E the nós gospel. precisamos formar discípulos. We need to make disciples. Nós vamos entender nesse ano de We're 2025. going to understand in 2025, Embora eu acredito even though I que believe numericamente a igreja vai crescer, that in numbers the church will grow, mas nós não estamos e nunca estivemos focados no crescimento numérico. but we aren't focused on the number Nós growth. sempre estaremos focados na saúde espiritual. We're focused on the spiritual Porque tudo health. que está saudável 'Cause everything organicamente cresce. That is healthy E grows. tudo que está doente And everything that is sick automaticamente infla automatically ou swells. incha. Swells. Então nós não estamos aqui So we're not here para lidar com to inchaços. deal with swelling. Porque lidar com Because inchaços dealing with pode swelling aparentar can grande, seem mas big, por dentro está doente. but on the inside it's Nós sick. estamos aqui investindo em saúde We're espiritual. investing in spiritual Porque health. embora talvez demore mais tempo, Because maybe it'll take a little bit mas longer, o fruto é but the sustentável. fruit is sustainable. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, Christian querido. life is not an A vida 100-meter cristã é race, uma maratona. but it's a marathon. Na vida cristã não vence quem chega primeiro. Christian life is not the winner who gets there Na vida first, cristã enche quem chega no final. but who gets to the end. Nós não estamos aqui para correr We're not here e chegar primeiro. to run and get Nós there estamos first. aqui para chegar no final da nossa missão. We're here to fulfill our mission Ao to the longo end. desse mês de janeiro, Throughout this month of perdão, January, de dezembro, it's December, nós estaremos falando sobre isso. we're going to be talking about Estaremos this. falando sobre discipulado. Speaking of discipleship, Estaremos preparando o seu coração, preparing your preparando a heart, sua visão, preparing your vision, preparando a sua expectativa preparing your para expectation você entender o que Deus quer fazer for you to através da sua understand vida. what God wants to do through your life. Nós acreditamos de todo o nosso coração We believe with all of our hearts que discipular pessoas that discipling people não é colocá-las numa classe e ensinar algumas poucas lições de uma revista. isn't putting them in a class and Isso não é teaching discipulado. lessons from a book. Isso é That's not estudo bíblico. discipleship. That's a E biblical nós devemos study. ter estudos bíblicos. And we should have those. Discipulado é você entender que você precisa renunciar a algo But discipleship is knowing that you have to let para go of depositar something tempo na vida de pessoas. to place time in people's lives. E esse é o nosso maior desafio nessa And terra. that's our greatest challenge. Porque se você tivesse 10 horas a mais na semana, Because if you had 10 extra hours in the week, você pegaria mais um part-time. you would grab another part-time job. É por isso que a missão da igreja That's why the mission of the church requer renúncia. requires Por isso letting que Jesus go. condicionou a renúncia ao discipulado. That's why Jesus conditioned letting Quer go ser to meu discipleship. discípulo? You want to be my Negue-se a disciples? si mesmo. Deny yourself. Tome a sua cruz todos os dias. Pick up your daily cross Segue. and follow me. Eu não sei qual área Deus vai te usar para discipular pessoas. I don't know what area God's going to use you to disciple Quero dizer para people. você que se você não cumprir essa missão, But if you don't fulfill this mission pregar o evangelho of preaching the gospel, e de fazer discípulos, making disciples, você pode estar cumprindo qualquer outra coisa importante, you may be fulfilling any other mas important você thing, está deixando aquilo que é uma prioridade. but you're letting go of what's priority. Prioridade da igreja, Priority of the church pregar o evangelho, is preaching the gospel, fazer discípulos. and making Vamos ficar em pé nessa disciples. música. Let's stand. Nós vamos orar neste momento We're going to pray in this moment. e depois nós vamos estar preparando-se para o We're going batismo. to be getting ready for our baptism. Eu sei que você está meio triste comigo, você levou umas pancadas I aqui know you're hoje. kind of sad with me because the message wasn't what you wanted. Não se preocupe que cada um dá o que tem. But don't worry, every person Se eu gives what they apanhei, você have. vai apanhar também.
Mas nós vamos celebrar o Senhor durante o batismo. We're going to celebrate the Lord during this baptism. A pastora Tânia está ali. Pastor Tanya is Nós right já vamos there. conduzir as pessoas. Queria pedir que todos vocês que estão na nave do templo Everyone that's here já in the estão preparados para sanctuary descer as and águas. is ready to be Queria que vocês baptized. estivessem aqui do meu lado direito, lado You could esquerdo de please vocês. direct yourself to this side. Não se preocupe. Don't be Sei que o worried. coração está batendo mais I forte know aí. your heart is beating Eu strong. não vou te segurar debaixo d'água mais de 30 segundos. I won't hold you down there for more than 30 brincando. seconds. I'm just joking. Então não se preocupe. Don't worry. Se você está aqui If you're here e você estava pronto para se batizar, mas quem sabe mudou de opinião ou and decisão, you were ready to get baptized, maybe you changed your mind. espero que você entenda I hope that you understand. que tudo que você faz para That Deus, everything o you diabo do vai tentar te parar. For God, the devil's going to try and stop you. Pastor, eu acho que eu não estou preparado. Pastor, I don't think I'm ready. Ninguém está preparado. No one is ready. Mas nós damos um passo de fé, But we give a step of de faith, coragem, of courage, consciência of em knowing tudo aquilo que o Senhor and everything tem that para the fazer Lord nas nossas vidas. has to do for our Nós lives. vamos cercar aqui o pessoal da mídia, nós vamos cercar aqui o tanque só para que a gente possa posicionar bem as câmeras e Our fazer media boas team imagens do pessoal que vai batizar. It's going to surround here just for our cameras to be in the right position. E aí depois, fora do perímetro que a gente vai delinear aqui, vocês podem ficar à vontade para vir ao altar e acompanhar daqui de You perto, guys tá can bom? feel free outside of that little. Levante suas Sim. mãos, feche seus olhos. Raise your hands, close your eyes with me. Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja neste lugar. Lord, I want to declare over your church in this Que place. nós vamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. We will fulfill the mission that you Que entrusted nós in us. iremos cumprir com tudo quanto o Senhor nos confiou. We will fulfill everything that Nós you não entrusted in us. deixaremos nenhuma obra a não ser feita, We Senhor. will not leave any work undone. Nós vamos cumprir com alegria aquilo que o Senhor entregou nas nossas We will mãos. fulfill with joy what you gave to Nós us. não entendemos tudo. We don't understand everything. Na verdade, nós nem queremos In entender reality, tudo. we don't even want to understand O everything. Senhor tem o nosso coração. You have our hearts. E por isso nós te entregamos as nossas And vidas. for this we give you our Nós lives. sabemos que podemos We know confiar em Ti. That we can trust in you. Nós sabemos que quando o Senhor nos guia pelas tempestades, We know that when you guide us through the storms, não é para que a gente se desespere, it's not for us to be mas para que a desperate, gente possa desafiar o nosso eu e caminhar por but it's for sobre us as águas. to challenge ourselves and walk Nós on sabemos que water. quando o Senhor nos conduz pelas covas, We know that when you take us through the não é para que o caves, leão nos devore, it's not for the lion to mas é devour para que us, nós possamos dar um testemunho e mudar a cabeça de reis e but it's for us governos. to testify and change the mind of Nós government. sabemos que quando o Senhor permite um decreto contrário, We know that when you allow não a é para que a contrary gente decree, pereça, it's not for us mas to é para que a perish, gente te busque como assim fez a rainha but Esther. it's for us to seek you just like Esther E o did. coração dos reis são mudados e o povo é And the abençoado. hearts of the kings are changed. Não and the people are importa por blessed. onde iremos passar em 2025, Senhor. Doesn't matter where we're going to go through in A única 2025. coisa que nós pedimos foi o que Moisés pediu. The only thing we ask is what Moses Se a tua asked. presença não for If conosco, your presence doesn't go with então us, não nos conduza por mais um ano. don't take us another year. Mas se a tua presença for conosco, But if your presence comes nós with passaremos us, por desertos, lutas e we will batalhas. go through deserts, Mas a tua battles, and presença nos fará that your descansar. presence will make us rest. Libera esse entendimento sobre cada um de nós. Release this understanding over us. Cumpra em nós, Senhor, Fulfill in us, Lord, tua vontade. your will. É o que nós te pedimos em nome de What Jesus. we ask in the name Você pode of dar um aplauso ao Jesus. Senhor? You can give it up to